Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me inste para que te abandone e deixe de te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Amém? Podeis tomar assento. Essa é a história de uma família que saiu de Belém, Noemi, juntamente com seu marido, fugindo de uma crise, de uma fome. Eles vão para outra terra, eles vão para os campos de Moabe. E lá o marido de Noemi adoece, seus 2 filhos adoecem também. Ela perde o seu marido, ela perde os seus 2 filhos, que já tinham se casados. E chegando agora, ela se volta para suas noras e diz, olha, eu não tenho mais marido, já estou de idade avançada, e vocês não iriam esperar eu casar de novo para dar filhos e eles pudessem crescer e tomar vocês novamente como esposa. Então volte para o seu povo, volte para os seus deuses. Eram as 2 noras, e Orfa, ela beijou a sua sogra, Noemi, e ela volta para a sua terra. Porém Ruth, ela diz, não, onde você for, eu estarei contigo. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E onde você morrer, ali eu morrerei também. Essa passagem, ela é muito usada em matrimônios, como se um homem ou uma mulher estivesse falando para o seu cônjuge, mas é uma palavra de uma nora para a sua sogra. E essas 2 mulheres agora ouviram dizer que na sua terra agora estava voltando a prosperidade, que em Belém agora Deus novamente estava se voltando para Belém, estava dando alimento, estava dando chuva, e a prosperidade estava voltando para aquele lugar. Muitas vezes nós olhamos uma história e podemos, depois de ler a história, depois que a história é contada, fica fácil, nós podemos dizer, olha, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Essa família estava no meio de uma crise, e o marido ele toma uma decisão de sair e procurar alimento para a sua família. Ao invés de ele encontrar bênção naquela região, ele encontra a morte para os seus filhos. Agora as 2 mulheres, sogra e nora, voltam para a sua terra desoladas, sem amparo, e era uma grande luta que elas iriam enfrentar. Muitas vezes nós pensamos que para sermos vencedor é necessário derrotar o inevitável. Tem muitas coisas que se achegam à nossa vida que elas são inevitáveis, elas vão acontecer, acontece com todos. Porém, a grande luta não é permitir que o inevitável te derrote. Quando vem o inevitável, aquilo que é inevitável, ele não pode te derrotar. Aconteça o que acontecer, você tem que buscar em Deus forças para que aquela situação não te derrote. E essas 2 mulheres, elas estavam dispostas a não se darem por vencida. A fé é, acima de tudo, uma ação ou uma reação daquilo que acontece no nosso dia a dia. Então, conforme as coisas acontecem, ou aquilo que nós estamos esperando, nós colocamos a nossa fé em prática, ou usamos a fé em uma reação.
Quando vamos estudar a vida de Ruth, descobrimos que ela era moabita, de um povo que não deveria, o povo de Deus, se unir a eles. Porque quando o povo de Israel passou pelas suas terras, eles negaram alimento, eles negaram água, eles não acolheram o povo de Deus. E contrataram um profeta para amaldiçoar o povo de Deus. E Neemias, ele traz novamente essa lembrança dos dias de Moisés. Capítulo 13 de Neemias diz assim: naquele dia leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes contra eles assalariaram a Balaão para os amaldiçoar. Porém o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Nós servimos um Deus que é perito em transformar maldições em bênção. Deus é perito. Quando o inimigo, quando pessoas lançam maldição, palavras malditas contra você, Deus transforma em bênção. Então, Ruth era uma mulher desse povo, que ela não deveria se assentar juntamente com o povo de Deus, porque o seu povo, em um determinado momento, não acolheu bem o povo de Deus, e Moisés escreve num livro: olha, nunca eles devem pertencer à congregação de Deus, porque não nos recebeu, não nos deu pão, não nos deu água, e nos amaldiçoou. Então Neemias, ele traz essa lembrança, e Ruth era exatamente desse povo. Quando Ruth faz a declaração à sua sogra, Noemi, ela se torna povo de Deus. Na sua declaração, ela se torna do povo de Deus, porque ela reconhece: o seu Deus será o meu Deus. Ela muda aquela maldição da sua vida, aceitando o Deus da sua sogra Noemi. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandone e deixe de te seguir, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Ela reconhece o Deus da sua sogra como o seu Deus. Ela vai buscar o Deus da sua sogra. O seu Deus é o meu Deus. A palavra não é que ela proibia casamento entre povos, mas ela proibia casamentos em religiões diferentes, interreligiosa, não interracial, mas interreligiosa. Um povo que não aceitava Deus, não poderia ser entregue os filhos para eles. Muitas vezes nós não nos apercebemos o mal que muitas vezes nós permitimos que os nossos filhos casem com pessoas que não servem o nosso Deus, que não têm a mesma fé do que nós. Olha que a palavra diz em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 3: não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Haveria uma lei que os filhos do povo de Deus não deveriam procurar pessoas de outra crença, de outra fé. Deus diz a eles: olha,
não aparenta com elas, nem tuas filhas, nem os teus filhos, porque eles farão os seus filhos se desviarem. A proibição, então, não era casamento interracial, mas sim interreligioso, de fé. O teu povo, então Ruth, ela toma uma decisão, ela abre mão dos seus deuses. Órfã, ela diz para a sua sogra: olha, eu vou para a minha terra, eu vou voltar para o meu povo. Então, Noemi autoriza ela: olha, volta para o seu povo, volta para o seu Deus. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Órfã já tinha saído, decidiu voltar para a sua terra, mas Ruth disse: não me peças para que eu te deixe, porque o teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A fé, ela nos instiga à decisão. Nós temos que, na fé, tomar decisões, aprender a tomar decisões, não abrir mão do nosso Deus. Noemi nada poderia oferecer a Ruth. Era uma mulher viúva, longe da sua casa, estava voltando agora para a sua terra, onde ela não tinha mais terra, ela não saberia mais nem como sobreviver naquele lugar. Então Ruth tomou a decisão em seguir, em estar junto e buscar sustento para ela e para a sua sogra. Ruth não tem medo de correr riscos e desafios. O cristão, ele não pode ter medo de correr riscos e desafios, porque devemos ter a fé que Deus vai nos amparar. O Senhor vai estar conosco em cada momento. Então essas duas mulheres voltam para a sua terra. No capítulo 2 diz assim: e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valoroso e poderoso, da família de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ruth toma a decisão de ir buscar o sustento para ela e para a sua sogra. Ela agora precisaria buscar sustento para ela e para a sua sogra. Ela agora vai buscar, ela vai rabiscar no campo. Havia uma lei no povo de Deus, que quando se colhia, o alimento que caía no chão não poderia se apanhar. Os pobres iriam rabiscar. Rabiscar era passar depois da colheita e apanhar aquilo que sobrou no chão. Então, Ruth agora, ela vai a esta herdade, ela vai ali para buscar alimento. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela disse: vai, minha filha. Ela iria buscar sustento. Ela estava decidida a sair, e alguém que permitisse que ela entrasse no campo e deixasse ela apanhar aqueles alimentos. No versículo 7 do capítulo 2 diz assim: disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Ela estava no campo, e quando Moabe chega, pergunta: quem é aquela moça? O que ela está fazendo? E os trabalhadores disseram: olha, essa moça está em nosso campo. Falaram para Boaz: essa moça está em nosso campo, e ela chega aqui bem cedo.
E ela não para, é o dia inteiro trabalhando. Ela senta só um pouquinho para descansar. Ela é diligente no seu trabalho. Veio de manhã, está até agora, só sentou um pouco. Quando nós servimos a Deus, há olhos nos olhando. Estamos no meio de uma nuvem de testemunhas. O cristão não pode trazer escândalos. O cristão é representante do reino de Deus. Essa moça estava ali, e qual era o testemunho sobre ela? Olha, é uma moça diligente, trabalhadora, ela não para. E por que ela está aqui? Ela está aqui por causa da sogra. E ali vão falando para Boaz exatamente o que aquela moça fazia ali. Versículo 8, então disse Boaz a Rute: ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Ele pergunta, eu já dei ordem aos moços, ninguém te molestou, porque eu dei ordem que ninguém venha te molestar. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou em terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira. Ela caiu sobre o seu rosto, a terra, e perguntou: por que achei graça aos teus olhos? Por que você está fazendo esta bondade para comigo? No versículo 11, mais um testemunho sobre a vida dela. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra. Depois da morte do teu marido, deixaste o teu pai, a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesses. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Olha aqui, o que diz Boaz a ela: olha, porque você deixasse tudo, e como você está tratando a sua sogra, você vai colher isso. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. O que a Bíblia nos ensina? Em tempo, em fora de tempo, semeia coisas boas, porque um dia você vai colher. Lança o teu pão sobre as águas. São os ensinamentos da palavra de Deus. Ele diz, olha, você deixou seu pai, deixou sua mãe, tu vieste para uma terra estranha, você veio se abrigar debaixo de cujas asas o Deus de Israel te guarda e te protege. Pela fé, Rute recebeu pelo que semeou em sua sogra. Façamos o bem a todo tempo. A todo tempo, faça o bem. Plante, lance boas sementes, lance boa palavra. Há um costume maligno no nosso país. Minha sogra é isso, minha sogra é aquilo. E fala mal da sogra, e fala mal dos parentes. Nós não nos apercebemos que quando falamos mal da nossa sogra, estamos falando mal da nossa esposa ou do nosso esposo. Nós temos que aprender com a palavra de Deus. Então, Rute é aquela moça que abandona tudo e vai com a sua sogra. Ela nada tinha mais a oferecer a ela. Sabe, é muito fácil seguirmos pessoas que têm algo a nos oferecer. Mas ela tomou uma decisão, deixar a sua parentela, deixar a sua terra e não abandonar a sua sogra na pior situação em que ela estava vivendo.
Diz: eu estarei contigo. E ela recebe por testemunha. Era uma família que saiu num tempo errado, foi em busca de aventura. Quem não faria isso em meio a uma crise? Muitas vezes a gente lê a história e já passa a condenar. Não deveria ter saído de Belém, não deveria ter deixado. Mas são decisões que muitas vezes nós tomamos sem nos apercebermos que podemos sofrer as consequências. Mas Deus é um Deus perito em transformar maldições em bênção. Ainda que errou, Deus é misericordioso para retribuir com bem. Deus não retribui com mal, Deus sempre retribui com bem. Salmo de número 126, versículo 5 diz assim: os que semeiam em lágrimas, colherão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus resultados. A palavra nos ensina: ande semeando. Ainda que esteja chorando, ainda que esteja no momento mais difícil da sua vida, semeie. Continue semeando. Continue lançando boas palavras. Continue lançando boas atitudes. Quando as pessoas veem Deus operar em nossa vida, muitas vezes não entendem, mas são resultados de tempos de lutas, tempos de choro, tempos de continuar semeando boas coisas. Algumas pessoas param e dizem: como Deus tem abençoado. Nós estamos entrando no ano da evidência. E o ano da evidência é exatamente, está neste capítulo. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Quando você semeia, o mundo vai entender que Deus está na tua vida. Você vai colher as boas coisas. É o ano da evidência. É o ano que o mundo vai ver a diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. De quem semeia a boa palavra e de quem tirou a mão da sementeira. Então, o resultado é o ano de evidências, é o ano que Deus vai nos abençoando. Então, essa mulher agora, ela vai começar a colher, por um simples ato de fé que ela teve. Um ato de bondade, um ato de misericórdia. Ela saiu da sua terra, ela poderia dizer: por que eu vou para Belém agora, se eu não conheço ninguém? Vou andar com esta minha sogra, uma mulher já de idade avançada, não tem nada para me dar. E Noemi foi bem sincera com ela, disse: eu já estou velha, não tenho nada para te dar. O melhor é você ficar na tua terra, do que juntamente comigo. Eu vou voltar agora para outra aventura. Muitas vezes nós estamos vivendo só aventuras. Sai de um lado e vai para o outro. A aventura, ela nos leva a derrotas quando Deus não está conosco. Ainda que tomou uma decisão errada, peça para Deus segurar tuas mãos. Senhor, olha, tomei uma decisão errada. Não devia ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, mas tenha misericórdia de mim. E Deus vai te segurar com as mãos fortes e vai te abençoar. Então ele está voltando agora para uma terra estranha. Ela não saberia o que iria acontecer na vida dela, mas ela vem se portando ali. Agora ela é filha de Deus, ela recebeu Deus como o seu Deus é o meu Deus. Ela se entrega ao Deus de Israel. Ela faz uma aliança, não apenas com a sogra, mas com Deus. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. É um versículo que se usa muito em casamento,
para se manter a aliança. Olha, a partir de agora, eu deixo toda a minha parentela e eu me uno a você. O teu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Abre mão de tudo para caminhar juntos. E a Ruth, ela faz exatamente isso. Ela abriu mão da sua vida para seguir quem nada poderia lhe oferecer. E ela volta para Belém. E ela agora começa a dar bons testemunhos. Ela vai ali como uma moça humilde, mendigar, pegar aquilo que caía no chão. As pessoas zombavam porque eram pobres, poderiam zombar daqueles que estavam pegando no chão porque eram pobres. Mas há uma ordem de Boaz: não moleste ela. Permita que ela possa apanhar tudo o que ela quiser. E tem mais, se ela tiver sede, ela pode beber água. Quero que tratem ela da melhor forma. Tudo porque quando pergunta, quem é essa moça? Versículo 5 do capítulo 2 diz assim: depois disse Boaz ao seu moço, que estava posto sobre os segadores, de quem é esta moça? Não é que ele conhecia, ele viu ela no campo e perguntou: quem é esta moça? É muito bom quando nós não somos conhecidos, ou não estamos em lugares que as pessoas nos conhecem, mas nós continuamos a dar o mesmo testemunho. Mesmo testemunho. Onde você estiver, você é representante do reino de Deus. Dá bom testemunho. Quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os segadores, e disse: esta moça é a moça moabita, que voltou com Noemi, dos campos de Moabe. Disse-me ela: deixe-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Apenas um pouco ela descansou e já voltou ao trabalho. Bom testemunho. Então agora Boaz começa a olhar para ela com os olhares diferentes. Ela é uma moça que honrou a sua sogra, ela é uma moça trabalhadeira, ela é uma moça que, mesmo sendo de outro país, mas ela está em nosso país, e ela está honrando o Deus da sua sogra. Versículo 16 diz assim: então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou em terra e disse-lhe: porque achei graça aos teus olhos, para que faças de mim, sendo uma estrangeira. E respondeu Boaz e disse-lhe: bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, deixaste o teu pai, a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conhecesses. O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. Ele diz: Deus vai te recompensar. Deus vai te dar o galardão. Deus vai te dar a recompensa. Quando você está fazendo bem, não espere que alguém vai te recompensar, porque a maior recompensa, ela vem de Deus. O Senhor, Deus de Israel, vai te recompensar. No versículo 19 diz assim: então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com quem tinha trabalhado, e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Boaz não tinha tido conhecimento que Noemi tinha voltado, e Noemi não tinha conhecimento que Boaz tinha permitido que a sua nora
ali colhesse as espigas. Perguntou: quem te deixou? Ela ficou impressionada com tanto que a sua nora trouxe para casa. Então disse-lhe sua sogra: onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou à sua sogra com quem tinha trabalhado e disse: o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: este homem é nosso parente chegado, é um dentre os nossos remidores. É um daqueles que vai remir aquilo que era nosso. Há uma lei em Israel que fica 50 anos com uma terra e depois se devolve ao antigo dono. E essa terra agora seria devolvida, seria um tempo de remir, de acolher essa família. Deus é um Deus que perito em transformar o mal em bênção. Ainda que você esteja passando por um momento de dor, de angústia, o Senhor é remidor. Ele traz novamente a bênção sobre a tua casa, sobre a tua família. Semeia a boa semente. Não tire as mãos da semeadura. Sempre semeia coisas boas. Não se deixe levar pelo momento que você está passando ou esteja pensando que está sofrendo. O Senhor está olhando. Há uma nuvem de testemunhas nos olhando. O Senhor, os olhos do Senhor estão à procura dos justos na terra. E Ele é quem abençoa. É Ele quem prospera. É Ele quem traz a bênção. É Ele quem muda os tempos. É Ele que dá bênção. Quando nós pensamos que está tudo perdido, Ele restitui todas as bênçãos. Ela está agora por as mãos poderosas de Deus. Deus levou ela ao lugar certo. Está na terra de Boaz. E Noemi diz: ele é nosso parente e é nosso remidor. Ele vai remir, Ele vai nos devolver as bênçãos. E é uma história muito linda, que Deus trabalha para sarar uma família que um dia tomou uma decisão errada, mas agora volta para a casa do pão. Belém significa casa do pão. E volta para a casa do pão. E ali Deus começa a trabalhar nessa família. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivesses, da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, unge-te, veste os teus vestidos e desce a eira. Porém, não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Ela dá outro conselho à sua nora: olha, lava-te, unge-te e põe a tua melhor vestes. Para encontrarmos com o Senhor, é necessário permitir que o Senhor venha nos lavar, venha nos purificar. Permita, lava-te, unge-te com o óleo precioso, as vestes. Tudo isso quem faz é o nosso remidor. Nós estávamos perdidos, sujos no pecado, mas chegando ao campo do nosso Senhor Jesus, a primeira coisa que Ele faz é nos lavar,
é nos ungir e trocar nossas vestes. O Senhor nos faz digno da sua presença. O Senhor muda a nossa história. Nós que não éramos povo seu, hoje somos o seu povo. O Senhor, Ele nos resgata. Essa história, ela conta a história de um resgate de uma família. Jesus é o nosso remidor. Na cruz do Calvário, Ele pagou um preço pela nossa vida. Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Calvário. Nós que não éramos o seu povo, através do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje somos filhos de Deus. Ele nos resgatou. Nós não tínhamos parte com Ele. Nós não éramos o povo de Deus. Nós éramos estrangeiros. Não poderíamos estarmos na congregação do povo de Deus. Mas houve um resgate. A primeira coisa que nosso Senhor Jesus Cristo fez, nos lavou, nos purificou e trocou as nossas vestes. Sirva ao Senhor com fidelidade. Onde você estiver, seja uma testemunha fiel. Ainda hoje pela manhã, ministrava sobre não abrir mão do cristianismo. Não abrir mão de ser cristão. Ainda que se levante contra a igreja, se levantem contra Jesus, se mantenha firme. Não abra mão. Continue semeando a palavra. Continue buscando o Senhor. Continue orando, continue confiando. Ainda que venha palavras contra, para que você desanime, para que você abra mão, confia no Senhor. O Senhor, Ele muda toda palavra contrária. Se alguém lançou maldição contra você, saiba que o Senhor é perito em transformar o mal em bênção. Ruth fazia parte de um povo que nunca poderia estar na congregação do povo de Deus. Mas a sua busca, a sua fé, a sua decisão, fez ela ser resgatada. O seu Deus é o meu Deus. O seu povo é o meu povo. Não abra mão de Deus. Não abra mão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que pareça-nos difícil e que estejamos vivendo em tempos difíceis, tempos de sede, tempos de fome, não abra mão. O Senhor, Ele dará o galardão. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus nessa noite. Lava-te, unge-te e veste as tuas vestes, porque o Senhor é remidor. Se apresente a Ele. Senhor, eu preciso da tua bondade, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, a situação que nós estamos vivendo, eu preciso, Senhor, da tua misericórdia. Ruth buscou e experimentou a bondade de Boaz. Nós buscamos em Cristo e vamos experimentar a bondade do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele cuida de nós. Nós agora estamos debaixo das asas protetoras do Deus de Israel. Nós viemos nos abrigar debaixo das asas protetoras. Você está debaixo das asas protetoras de Deus. Não temas, Deus está contigo. O Senhor muda histórias. O Senhor tira maldições e acrescenta bênçãos. Não se deixe levar pela situação. Olhe para o Senhor.
O Senhor nosso Deus é perito em transformar o mal em bênção. Senhor meu Pai, aqui está o teu povo nesta noite. Senhor, a história dessa família, Pai, muitas vezes se assemelha a nós. Senhor, quantas vezes nos distanciamos da casa do pão. Quantas vezes, Senhor, tomamos decisões erradas. Quantas vezes, Senhor, saímos pela nossa própria cabeça, tomamos atitudes. Ah, se não for a tua misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. Senhor, derrama as bênçãos, Senhor. Traga a remissão sobre nós. Senhor, traga novamente o tempo, Senhor, da bonança. Traga, Senhor, o tempo, Senhor, de prosperidade. Tira tudo aquilo que não provém de Ti. Tira, Senhor, a carestia, tira o mal. Senhor, traga saúde à nossa casa, traga alegria à nossa casa. Senhor, use da Tua bondade para com a Tua igreja. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Quantos podem aplaudir o Senhor?